Continuando o capítulo 7, Celeste. 45 anos, divorciada, mãe de 3 filhos que vivem fora do país com o pai. Estive praticamente com mais de uma dúzia de homens na vida. E aposto que, analisando o passado, todos eles eram muito mais jovens do que eu. Ou mentirosos, ou dependentes de droga ou álcool, ou homossexuais, ou loucos. Dúzias de homens impossíveis. Como os encontrei? Meu pai era um capelão das Forças Armadas. Isso significava que ele fingia ser um homem amável e gentil em todos os lugares, exceto em casa, onde não se incomodava com ser coisa alguma, a não ser o que era, quero dizer, exigente, crítico e egoísta. Tanto ele quanto a minha mãe acreditavam que nós, crianças, existíamos para ajudá-los a acobertar sua máscara profissional. Tínhamos que parecer perfeitos, tirando sempre as notas mais altas, sendo cativantes para os outros e nunca arrumando problemas. Dada a atmosfera em casa, isso era simplesmente impossível. Podia-se sentir a tensão no ar quando meu pai estava em casa. Ele e minha mãe não eram absolutamente íntimos. Ela estava furiosa o tempo todo, não brigava em voz alta com ele, apenas baixinho, horrivelmente exaltada. Toda vez que meu pai fazia algo que ela pedia, ele estragava as coisas de propósito. Certa vez, a porta da frente estava quebrada e ele consertou-a com pregos enormes, acabando com ela. Depois disso, todos nós aprendemos a deixá-lo em paz. Quando se aposentou, ele ficava em casa todos os dias e todas as noites sentado em sua cadeira carrancudo. Não dizia muita coisa, mas só o fato de estar lá tornava a vida difícil para todos nós. Eu realmente o odiava. Naquela ocasião, não conseguia perceber que ele tinha problemas ou que nós tínhamos também, pela forma que reagimos contra ele e de como deixávamos que ele nos controlasse com sua presença. Era uma competição contínua. Quem controlaria quem? E ele sempre ganhava, passivamente. De qualquer forma, há muito tempo eu já me transformara na rebelde da família. Eu era brava, exatamente como a minha mãe. E a maneira de expressar minha braveza era rejeitando todos os valores que meus pais incorporavam, saindo daquilo e tentando ser o oposto de tudo e de todos na família. Eu acho que o que mais me enervava era o fato de parecermos tão normais por fora. Eu tinha vontade de gritar bem alto como minha família era horrorosa, mas ninguém parecia perceber aquilo. Minha mãe e minhas irmãs estavam dispostas a tomar-me como uma garota problemática, e eu dava margem para isso, desempenhando meu papel inteiramente. Iniciei um jornal esquerdista quando estava cursando o colegial, que causou um bocado de problema. Em seguida, fui para a faculdade, e tão logo tive a oportunidade, deixei o país. Eu não pude ir para longe de casa o suficiente para me satisfazer. Externamente eu estava bastante revoltada, mas internamente não havia nada além de confusão. Minha primeira experiência sexual aconteceu quando eu estava na Europa. Foi com um jovem estudante africano. Ele estava ansioso por saber coisas sobre os Estados Unidos. E eu senti-me como sua mestra, mais forte, mais sábia, mais conhecedora do mundo. O fato dele ser negro e eu branca causou uma tempestade. Eu não me importei, apenas reforçou a visão que eu tinha de mim mesma como rebelde. Poucos anos mais tarde, ainda na faculdade, conheci um inglês e casei-me com ele. Era um intelectual de uma família próspera. Eu o respeitava muito. Além disso, ele tinha 27 anos e ainda era virgem. Mais uma vez fui a professora, o que me fez sentir forte e independente, com controle da situação. Permanecemos casados por 7 anos, vivendo no exterior. E eu estava terrivelmente inquieta e infeliz, sem saber o motivo. Então conheci um jovem estudante órfão e iniciei um caso realmente tempestuoso com ele, durante o qual abandonei meu marido e filhos. Aquele jovem estivera envolvido sexualmente apenas com homens, até conhecer-me. Vivemos juntos por 2 anos em seu apartamento. Ele também tinha amantes homens, mas eu não me importava. Experimentávamos todo tipo de relacionamentos sexuais. Quebrávamos as regras. Era uma aventura para mim. Mas após um certo tempo, fiquei inquieta novamente.
e o excluí de minha vida, como amante. Embora ainda hoje sejamos amigos, após o envolvimento com ele, vieram vários envolvimentos com alguns tipos realmente baixos. Todos eles, sem exceção, mudaram-se para minha casa. A maioria deles também pediu-me dinheiro emprestado, às vezes centenas de dólares, e alguns arrastaram-me para tramas ilegais. Eu nem imaginava que eu tinha um problema, mesmo com tudo aquilo acontecendo, uma vez que cada um daqueles homens estava tirando algo de mim. Sentia-me como a forte, a responsável pelas coisas. Voltei para os Estados Unidos e envolvi-me com um homem que provavelmente foi o pior de todos. Ele era tão alcoólatra que sofrera danos cerebrais. Tornara-se muito violento, raramente tomava banho, não trabalhava e cumpria pena por transgressões relacionadas à sua bebedeira. Fui com ele a um local onde ele participava de um programa para motoristas bêbados, sentenciados, e o orientador sugeriu que eu conversasse com um dos conselheiros dele, porque estava claro que eu também tinha problemas. Podia estar claro para o orientador da sala dos motoristas bêbados, mas não para mim. Eu achava que era o homem com quem eu estava que tinha todos os problemas e que eu estava bem. Mas fui realmente a uma sessão de aconselhamento. E imediatamente uma mulher fez me falar sobre como eu me relacionava com os homens. Jamais analisar a minha vida sobre aquele aspecto. Decidi continuar com as sessões. E foi quando me ajudaram a ver o tipo de relacionamento que eu criara. Eu bloqueara Eu bloqueara tanto os sentimentos quando criança que necessitava de todo o drama que aqueles homens me proporcionavam, apenas para me sentir viva. Problemas com a polícia, envolvimentos com drogas, tramas financeiras, pessoas perigosas, sexo doentio, tudo se tornara coisas da vida para mim. Na verdade, mesmo com tudo aquilo, eu ainda não conseguia sentir muita coisa. Permaneci no aconselhamento e comecei a fazer parte de um grupo de mulheres, por sugestão da conselheira. Lá, aos poucos, comecei a saber algumas coisas a respeito da atração que sentia por homens doentios e inadequados, que eu queria dominar através dos esforços para ajudá-los. Apesar de ter feito análise na Inglaterra por vários anos, falando incessantemente sobre o ódio por meu pai e a raiva por minha mãe, jamais relacionar aquilo com a minha obsessão por homens impossíveis. Embora sempre pensasse que a análise me beneficiava imensamente, jamais me ajudara a modificar meu comportamento. De fato, quando o examino, percebo que só piorei naqueles anos. Agora, no aconselhamento e no grupo, à medida que melhoro meus relacionamentos com os homens, ficam um pouco mais saudáveis também. Pouco tempo atrás, envolvi-me com um diabético que se recusava a aplicar a insulina. E lá estava eu, tentando ajudá-lo, com sermões sobre o perigo de não tomar insulina e com tentativas de melhorar sua autoestima. Pode parecer engraçado, mas o envolvimento com ele foi um passo adiante. Ao menos ele não era um completo viciado. Mesmo assim, eu estava praticando minha tarefa familiar como mulher forte, responsável pelo bem-estar do homem. Estou deixando os homens em paz por algum tempo, porque finalmente percebi que não quero tomar conta de homem. E essa ainda é a única maneira que eu conheço de relacionar-me com eles. Os homens têm sido simplesmente a forma de eu evitar cuidar de mim mesma. Estou empenhando-me para aprender a me amar, a cuidar de mim e para abandonar todos esses subterfúgios, porque é o que os homens têm sido em minha vida. Entretanto, é assustador, pois eu era muito melhor em cuidar deles do que sou em preocupar-me comigo mesma. Mais uma vez, vimos os dois temas, negação e controle. A família de Celeste encontrava-se em um caos emocional, mas aquele caos nunca foi reconhecido ou expresso abertamente. Mesmo sua revolta contra as regras e normas da família referia-se apenas sutilmente ao núcleo da família profundamente problematizado. Ela gritava, mas nenhum membro da família ouvia. Na sua frustração e isolação, ela bloqueou todos os sentimentos, com exceção de um, a raiva. Primeiramente, de seu pai por não ter estado presente para ela, e do resto da família por se recusarem a reconhecer os problemas e a dor dela. Mas a raiva de Celeste era incerta.
Ela não compreendia que provinha de seu desamparo quanto a mudar a família que amava e de que precisava. Ela não conseguia satisfazer nenhuma das necessidades emocionais, de amor e segurança naquele ambiente. Assim, ela procurava por relacionamentos que pudessem controlar, com pessoas não tão educadas ou experimentadas, não tão afortunadas financeiramente ou bem colocadas socialmente como ela mesma. A necessidade intensa de Celeste de continuar com aquele padrão de relacionamento revela-se pela extrema inadequação do último parceiro, um alcoólatra quase arruinado que esteve bem perto de ajustar-se ao estereótipo do vagabundo de favela. E mesmo assim, Celeste, brilhante, sofisticada, educada e conhecedora do mundo, não captou nenhum indício de quanto aquele concubinato era doentio, inapropriado. A negação dos próprios sentimentos e percepções, bem como sua necessidade de controlar o homem e o relacionamento, excederam bastante sua inteligência. Uma parte importante da recuperação de Celeste envolveu abandonar a análise intelectual de si mesma e de sua vida, e começar a sentir a dor emocional intensa que acompanhava o isolamento tamanho que ela sempre suportara. Seus envolvimentos sexuais inúmeros e exóticos só foram possíveis porque ela sentia pouca ligação com os outros seres humanos e com seu próprio corpo. Na realidade, os envolvimentos realmente evitaram que ela corresse o risco de uma proximidade verdadeira com os outros. O drama e a agitação substituíram a intensidade ameaçadora da intimidade. A recuperação significava manter-se firme consigo mesma, sem um homem para desviá-la de seus propósitos, e sentir com seus sentimentos, inclusive o isolamento doloroso. Também significava fazer com que outras mulheres que compreendiam seu comportamento e sentimentos considerassem válidos seus esforços para modificar-se. Para Celeste, a recuperação exige que aprenda a relacionar-se com outras mulheres e a confiar nelas, como também a relacionar-se consigo mesma e a confiar em si mesma. Celeste deve desenvolver o relacionamento com ela mesma para conseguir relacionar-se com um homem de forma saudável. E ainda tem muito que trabalhar nesse sentido. Basicamente, todos os seus encontros com os homens foram meramente reflexos de raiva, do caos e da revolta dentro dela. E sua tentativa de controlar aqueles homens foi também uma tentativa de reprimir as forças interiores e os sentimentos que a dirigiam. Seu trabalho é consigo mesmo. E à medida que conseguir maior estabilidade interior, isso refletir-se-á nos relacionamentos com homens. Ela será incapaz de amar um homem e confiar nele, ou ser amada e acreditada por ele, até que aprenda a amar-se e confiar-se em si mesma. Muitas mulheres cometem o erro de procurar um homem para um relacionamento sem primeiramente desenvolver um relacionamento consigo mesma. Elas passam de homem para homem, procurando o que está faltando dentro delas. A procura deve iniciar-se em casa, dentro do eu. Ninguém poderá nos amar o suficiente para nos satisfazer se não nos amarmos, pois quando em nosso vazio procuramos por amor, apenas encontramos mais vazio. O que manifestamos em nossa vida é o reflexo do que está bem dentro de nós. Nossa crença em nosso próprio valor, em nosso direito à felicidade, no que merecemos na vida. Quando aquelas crenças se modificam, nossa vida também modifica-se. Eu esqueci, Pri, perguntar de parar, né? Se você queria comentar alguma coisa, eu fui diretão. Não, tranquilo. Pode ir direto. Depois a gente conversa também. Da Janice também? Aham, pode ir. Só se você sentir de falar alguma coisa da Celeste. Ah, tá bom. Ah, por enquanto não. Uhum. Janice, 38 anos, casada, mãe de 3 filhos, adolescentes. Às vezes, quando as pessoas se esforçam bastante para manter as aparências por fora, é praticamente impossível mostrar a qualquer pessoa o que realmente acontece por dentro. É difícil até mesmo de se conhecerem. Anos e anos eu vinha escondendo o que acontecia em casa, enquanto ensinava uma outra história em público. Ainda cedo, quando criança, na escola, comecei a assumir responsabilidades e candidatar-me a certos postos, a encarregar-me das coisas.
Sentia-me maravilhosa. Às vezes penso que poderia ter ficado para sempre no colégio. Lá eu era uma pessoa que conseguiria ter sucesso. Eu era a anfitriã dos times de fora, capitã de torcida organizada e vice-presidente dos seniors. Rob e eu fomos até condecorados o casal mais atraente do álbum anual. Tudo parecia bem. Em casa as coisas pareciam transcorrer normalmente bem. Meu pai era vendedor e ganhava bastante dinheiro. Tínhamos uma casa ampla e agradável, com piscina e quase tudo o que queríamos em termos materiais. O que faltava realmente era a paz interior. Meu pai ficava na estrada quase o tempo todo. Ele adorava ficar em hotéis, buscando mulheres em boates. Quando estava em casa, iniciava brigas terríveis com a minha mãe. Daí, ela e quem quer que estivesse em casa no momento tinha que ouvi-lo comparar mamãe com todas as mulheres que ele conhecia. Também brigava fisicamente quando isso acontecia. Também brigava fisicamente. Quando isso acontecia, meu irmão tentava apartá-los e eu que tinha que chamar a polícia. Era terrível. Quando ele voltava para a estrada, minha mãe normalmente tinha aquelas longas conversas comigo e com meu irmão, perguntando-nos se ela deveria abandonar o papai. Nenhum de nós queria ser responsável por aquela decisão, apesar de odiarmos as brigas deles. Assim, evitávamos responder, mas ela nunca conseguiu ir embora, porque tinha muito medo de perder o sustento financeiro que eles nos davam. Começou a ir bastante ao médico, e em vez de deixar papai, começou a tomar pílulas para poder suportar a situação. Dessa forma, não se importava com o que papai fazia, apenas ia para o quarto, tomava mais 1 ou 2 comprimidos e ficava lá dentro, com a porta fechada. Após trancar-se no quarto, eu tinha que assumir uma porção de responsabilidades dela, mas de certa forma não me importava, era melhor do que ouvir a briga. Na época em que eu conheci meu futuro marido, eu tinha muita prática em assumir as coisas para as pessoas. Quando conheci Rob, no primeiro ano do colégio, ele já apresentava problemas com a bebida. Até possuía um apelido, Burg, porque bebia bastante cerveja da marca Burgmeister. Mas aquilo não me incomodava. Tinha certeza de que eu poderia tratar de qualquer hábito ruim que Rob tivesse. Sempre dizia que eu era madura para a minha idade, e eu acreditava. Havia algo tão doce em Rob que eu fui imediatamente atraída para ele. Rob lembrava-me um cocker spaniel, todo macio e atraente, com lindos olhos castanhos arregalados. Começamos a namorar quando deixei que seu melhor amigo soubesse que eu estava interessada nele. Praticamente preparei tudo. Senti que eu tinha que fazer aquilo acontecer porque ele era muito tímido. Namoramos firme, daí em diante. Ocasionalmente, ele não aparecia no encontro, e no dia seguinte desculpava-se bastante, sentindo muito ter sido levado pela bebida e ter se esquecido. Eu passava-lhe um sermão, ralhava bastante com ele e finalmente o desculpava. Ele quase parecia grato por ter-me para mantê-lo na linha. Eu sempre fui. Nossa, perdi aqui, peraí. Eu sempre fui. Pri. Aí. Aqui vai estar aqui, ó. Eu sempre fui para ele. Eu sempre fui para ele um tanto mãe quanto uma namorada. Se você puder assumir, por favor. Uhum. Beleza. Costumava fazer a bainha de suas calças e lembrá-lo dos aniversários dos seus parentes, além de aconselhá-lo sobre o que fazer na escola e com sua carreira. Os pais de Rob eram bons, mas tinham 6 filhos. Seu avô doente também vivia com eles. Todos estavam um pouco dispersos com toda aquela pressão, e eu estava mais que disposta a compensar a atenção que Rob não conseguia em casa. Ele foi chamado para o exército, após já ter saído do colégio há alguns anos. Isso aconteceu durante a convocação antecipada para o Vietnã, e se um jovem fosse casado, era dispensado do serviço. Eu não podia suportar a ideia do que aconteceria a Rob no Vietnã. Eu poderia dizer que tinha medo que ele fosse ferido ou morto, mas, para ser honesta, tenho que admitir que eu tinha muito mais medo do que ele amadurecesse lá e não precisasse mais de mim ao voltar.
Mostrei-me disposta a me casar com ele para afastá-lo do serviço. E foi o que fizemos. Casamo-nos quando ambos tínhamos 20 anos. Lembro-me de que ele embebedou-se tanto na recepção do casamento que eu tive de dirigir na saída para a lua de mel. Foi uma grande piada. Após nossos filhos nascerem, a embriaguez de Rob tornou-se pior. Ele dizia que necessitava escapar de toda aquela pressão e que nos casáramos muito jovens. Saía em viagens de pescaria e passava várias noites fora com os rapazes. Nunca fiquei zangada realmente porque sentia pena dele. Cada vez que ele bebia, eu me desculpava com ele e esforçava-me mais ainda para tornar as coisas mais agradáveis em casa. Acredito que podíamos ter continuado daquela forma para sempre, com as coisas um pouco piores a cada ano. Se o fato de sua embriaguez não tivesse sido finalmente percebida no trabalho, seus colegas de serviço e seu chefe puseram-no contra a parede, dando-lhe a escolha de tornar-se sóbrio ou perder o emprego. Bem, ele se tornou sóbrio. Foi quando começaram os transtornos. Durante todos aqueles anos que Rob estivera bebendo e armando confusão, eu tive consciência de duas coisas. Uma, ele precisava de mim, e outra, ninguém mais o toleraria. E fora a única maneira de sentir-me segura. Sim, eu tinha que tolerar muita coisa, mas aquilo não me importava. Eu viera de um lar onde meu pai fazia coisas piores que Rob. Meu pai batia em mamãe e tinha uma porção de casos com mulheres que encontrava em botecos. Desta forma, ter um marido que apenas bebia demais não era realmente tão difícil para mim. Além do que eu podia comandar a casa da forma como eu queria. E quando ele realmente saía da linha, eu ralhava e chorava, e ele endireitava-se por uma semana ou duas. Na verdade, eu não queria mais do que aquilo. Logicamente, não soube de nada disso até que ele se tornou sóbrio. De repente, meu pobre e desamparado Rob estava indo a essas reuniões do AA, todas as noites, fazendo amigos, tendo conversas sérias ao telefone com pessoas que eu nem conhecia. Então, ele conseguiu para si um orientador no AA, e era para aquele homem que Rob voltava-se todas as vezes que tinha algum problema ou dúvida. Senti-me como se tivesse sido demitida de um emprego e fiquei furiosa. Para ser honesta, tenho que admitir que eu gostava muito mais da situação quando ele bebia. Antes da sobriedade, eu costumava ligar para o chefe dele falando desculpas falsas, quando Rob estava bêbado demais para ir trabalhar. Eu mentia à sua família e seus amigos sobre os problemas de que se metia no trabalho quando dirigia bêbado. Eu era, enfim, quem comandava a sua vida. Agora nem eu podia entrar na brincadeira. Todas as vezes que tinha que lidar com algo difícil, ele ligava para o seu orientador, que sempre insistia que Rob encarasse os problemas de cabeça erguida. Então, ele os enfrentava, fosse o que fosse, e depois ligava novamente para o orientador para fazer-lhe um relatório. Durante todo o processo, eu era posta à margem. Embora eu tivesse vivido anos com um homem responsável, pouco confiável e bastante desonesto, foi somente quando Rob já estava sóbrio por 9 meses e melhorando em todos os campos que percebemos haver mais brigas agora do que antes. O que me deixava mais zangada era que ele ligava para o seu orientador do AA para descobrir como lidar comigo. Parecia que eu era a maior ameaça à sua sobriedade. Eu preparava-me para entrar com um pedido de divórcio quando a esposa do orientador telefonou-me e perguntou se poderíamos nos encontrar para um cafezinho. Concordei, muito relutante, e ela simplesmente expôs a situação. Falou sobre como fora difícil para ela quando o marido tornou-se sóbrio, porque ela não conseguia mais governá-lo e governar todos os aspectos da vida conjunta. Falou de quanto ela ficara ressentida com as reuniões do AA, e principalmente com o orientador do marido. E disse que considerava um milagre ainda estar casada, sem mencionar que eles eram realmente felizes. Disse que o Alanon a ajudara bastante e insistiu para que eu fosse a algumas reuniões. Bem, eu apenas ouvia pela metade o que era dito, ainda acreditava que estava bem e que era Rob quem devia me muito por eu tê-lo tolerado todos aqueles anos. Sentia que ele procurava me tolerar, em vez de ir às reuniões o tempo todo,
Não imaginava como era difícil para ele permanecer sóbrio, e ele não teria ousado me dizer, porque eu diria a ele como fazê-lo, como se soubesse algo a respeito. Naquela ocasião, um de nossos filhos começou a roubar e a ter problemas na escola. Eu e Rob fomos a uma associação de pais e, de alguma forma, ficou sabendo que Rob era um frequentador dos Alcoólicos Anônimos. A conselheira sugeriu abertamente que nosso filho fosse ao Alatim, uma associação para adolescentes filhos de alcoólatras, e perguntou se eu estava no Alanon. Senti-me contra a parede, mas aquela mulher tinha bastante experiência com famílias como a nossa, e foi muito gentil comigo. Todos os nossos filhos começaram a frequentar o Alatim, mas eu ainda me mantinha longe do Alanon. Foi em frente com um processo de divórcio, mudei-me com meus filhos para um apartamento. Quando chegou a hora de acertar os detalhes, os garotos disseram-me serenamente que queriam viver com o pai. Fiquei arrasada. Após ter deixado Rob direcionara toda a minha atenção para eles e agora escolhiam o pai em vez de mim. Tive que deixá-los ir. Já estavam crescidos o suficientes para decidir por si mesmo. Acredito, deixou-me completamente só. E eu nunca ficara sozinha comigo antes. Fiquei aterrorizada, deprimida e histérica, tudo de uma vez só. Após ficar alguns dias em total alheamento, telefonei para a esposa do orientador de Rob. Eu queria culpar seu marido e o AA por toda a minha dor. Ela me ouviu gritar por um bom tempo. Então ela veio até mim, sentou-se comigo quando eu só chorava e chorava. Levou-me à reunião do Alanon. No dia seguinte, embora estivesse terrivelmente zangada e amedrontada, comecei vagarosamente a perceber como eu estava doente. Fui às reuniões todos os dias durante 3 meses. Depois fui de 3 a 4 vezes por semana durante um bom tempo. Sabe, naquela reunião, aprendi de verdade a rir das coisas que eu levara tanto a sério, como tentar mudar os outros, e dirigir e controlar a vida dos outros e pessoas. Eu ouvia essas pessoas falando sobre como era difícil para elas cuidar de si próprias, em vez de direcionarem toda a atenção para o alcoólatra. Aquilo servia para mim também. Eu não tinha a mínima ideia do que necessitava para fazer-me feliz. Sempre acreditara que seria feliz tão logo todas as outras pessoas se aperfeiçoassem. Vi pessoas lá que eram simplesmente lindas, e algumas delas estavam com parceiros que ainda bebiam. Elas aprenderam a abandonar os velhos hábitos e a progredir com suas próprias vidas. Mas eu também soube de todas elas como era difícil abandonar aqueles hábitos de cuidar de tudo e de todos, e de agir como mãe para com o alcoólatra. Ouvi algumas dessas pessoas falarem sobre como superaram o problema da solidão, e o sentimento de vazio ajudou-me a encontrar meu caminho igualmente. Aprendi a parar de sentir pena de mim mesma e a ser grata pelo que a vida me dera. Em pouco tempo já não chorava mais horas a fio. Percebi que tinha muito tempo disponível e assim consegui um emprego de meio expediente. Isso ajudou muito também. Eu comecei a sentir-me bem por fazer algo completamente sozinha. Nesse meio tempo, eu e Rob já falávamos em voltar a viver juntos. Eu estava louca para voltar, mas seu orientador aconselhou-o a esperar mais um pouco. A esposa de seu orientador disse o mesmo para mim. Naquela ocasião, eu não entendi o porquê, mas outras pessoas envolvidas no programa concordaram com ele. Então, nós nos seguramos. Perceba agora por que aquilo foi necessário. Era importante para mim esperar até que eu me encontrasse interiormente antes de voltar com Rob. De início, eu estava tão vazia que parecia que o vento soprava através de mim. Mas a cada decisão que eu tomava por mim mesma, aquele espaço vazio ia sendo preenchido aos poucos. Tive que descobrir quem eu era, do que eu gostava e do que eu não gostava, o que queria para mim e para minha vida. Não conseguiria saber aquilo a menos que eu ficasse um tempo sozinha, sem ninguém mais em quem pensar e com quem me preocupar, porque quando alguém estava por perto, eu preferia dirigir a vida daquela pessoa, em vez de viver a minha própria vida.
Quando começamos a pensar em reatar o casamento, eu me flaguei-me telefonando para Rob por qualquer motivo pequeno, querendo encontrá-lo e falar cada detalhe. Eu podia sentir-me regredindo cada vez que ligava para ele. Assim, quando eu precisava de alguém para conversar, ir às reuniões, ou ligava para alguém que integrava o programa. Eu sabia que tinha que aprender a deixar as coisas fluírem entre nós, em vez de intrometer-me o tempo todo e tentar forçar as coisas. A tendência a regredir foi terrivelmente difícil de superar. Acho que deve ter sido muito mais difícil para mim deixar Rob em paz do que foi para ele deixar o Al. Mas eu sabia que tinha de deixá-lo. De outra forma, eu tinha mergulhado novamente nos velhos hábitos. É engraçado. Finalmente eu compreendi que só estaria preparada para voltar ao casamento se eu gostasse de viver sozinha. Passou-se quase um ano. Em certa ocasião, as crianças, Rob e eu reatamos. Ele nunca quisera o divórcio, embora hoje eu não consiga entender por quê. Eu era muito reguladora de todos eles. De qualquer forma, eu melhorei, soltei-os mais. E atualmente vivemos realmente bem. Os garotos estão no Alatim, Rob no AA e eu no Alanon. Acho que todos estamos mais saudáveis do que fôramos, porque todos vivemos cada um a nossa própria vida. Há pouco, o que acrescentar à história de Janice? Sua imensa necessidade de ser necessária, de ter um homem fraco e inadequado e de controlar a vida daquele homem, eram formas de negar e evitar o vazio inevitável do seu âmago, originário do tempo em que vivera com a família. Já se notou que as crianças em lares desajustados sentem-se responsáveis pelos problemas da família e por solucioná-los também. Existem basicamente 3 maneiras nas quais essas crianças tentam salvar a família: sendo invisíveis, sendo más ou sendo boas. Ser invisível significa nunca pedir nada, nunca causar transtorno, nunca fazer qualquer tipo de exigência. A criança que escolhe esse papel evita escrupulosamente acrescentar qualquer peso à família, já sobrecarregada. Ela fica em seu quarto ou confunde-se com um papel de parede, diz pouca coisa e se exprime em tom descompromissado. Na escola não vai bem nem mal, de fato que não é percebida. Sua contribuição para a família não existir. Com relação à própria dor, ela é insensível, não sente nada. Ser má é bancar a rebelde, a delinquente juvenil, aquela que ergue a bandeira vermelha. Essa criança sacrifica-se concordando em ser o bode expiatório, o problema da família. Ela faz o centro do sentimento, o centro do sofrimento, da raiva, do medo, da frustração do grupo. O relacionamento dos pais pode ser desintegrador, mas ela fornece a eles um objetivo seguro para que possam trabalhar para aperfeiçoarem juntos. Eles se perguntam o que faremos com relação a Joni, em vez de o que faremos com relação ao nosso casamento. E como criança tenta salvar a família e ela possui apenas um sentimento, a raiva que acoberta sua dor e o seu medo. Ser boa é ser o que Janice foi, uma conquistadora no mundo, cujas realizações tinham o objetivo de redimir a família e preencher seu vazio interior. Parecer feliz, brilhante, entusiasmada serve para encobrir a tensão, o medo e a raiva. Parecer boa torna-se muito mais importante que sentir-se bem, ou mesmo sentir alguma coisa. Essa é né, uma fala que às vezes também a gente se identifica com os 3 aspectos, porque pode ter momentos da nossa vida ou com algumas pessoas em específicos que a gente vai assumir essa invisível, vai ter momentos que a gente vai assumir essa rebelde, né? Em alguns momentos assumir essa boazinha também, né? E aí é identificar quais deles a gente está assumindo agora, né? Na nossa vida, com todas as situações assim que nos acomete. No final, Janice precisava adicionar à lista de realizações o fato de tomar conta de alguém. E Rob, recriando o alcoolismo do pai dela e a dependência passiva da mãe, era uma alternativa plausível. Ele, depois que saiu de casa, as crianças, tornou-se a carreira dela seu objetivo e sua forma de evitar os próprios sentimentos.
Sem o marido e sem os filhos para quem direcionar a atenção, era inevitável um colapso, porque eles foram o principal meio pelo qual ela poderia evitar a dor, o vazio, o medo. Sem ele, seus sentimentos a oprimiam. Janice sempre se vira como pessoa forte, que ajudava, que encorajava e que aconselhava aqueles ao seu redor. Todavia, seu marido e filhos, na verdade, ocupavam uma posição mais importante para ela do que ela para eles. Embora eles não possuíssem sua força e maturidade, podiam sobreviver sem ela. Janice não sobrevivia sem eles. O fato de a família ter permanecido intacta deve-se muito à boa sorte deles de consultarem-se com um conselheiro experiente e à honestidade e sabedoria do orientador de Robbie e sua esposa. Cada uma dessas pessoas reconhecem que a doença de Janice era tão debilitante quanto a de Robbie, e sua recuperação tão importante quanto a dele. Ruth, 28 anos, casada, mãe de 2 filhas. Eu sabia mesmo antes de nos casarmos que Sam possuía problemas com o seu desempenho sexual. Tentávamos fazer amor várias vezes e nunca várias vezes. Eita. Aqui. E nunca realmente deu certo. Mas ambos achávamos que isso aconteceria por não sermos casados. Tínhamos uma convicção religiosa bastante forte. De fato, conhecemos-nos em uma aula noturna numa faculdade religiosa e estivemos juntos por 2 anos, antes de tentarmos ter relações sexuais. Naquela ocasião, estávamos noivos, com a data de casamento marcada. Assim, tomávamos a impotência de Sam como um desígnio de Deus para evitar que pecássemos antes do matrimônio. Eu achava que Sam era apenas um tímido e que eu seria capaz de ajudá-lo a superar a timidez quando estivessem casados. Eu via as coisas com antecedência para, de certa forma, guiá-lo através delas. Mas não eram assim que tudo se resolveria. Na noite de núpcias, Sam estava pronto para agir, então perdeu a ereção. Perguntou-me baixinho, você ainda virgem? Eu não respondi de imediato e ele disse, não pensei que você fosse. Depois levantou-se, foi para o banheiro e fechou a porta. Ficamos chorando, um de cada lado daquela porta. Foi uma noite bem longa e desastrosa. A primeira de muitas outras que viriam. Antes de eu conhecer Sam, eu fora noiva de um homem de quem eu nem gostava muito. Porém, ele me seduziu e depois daquilo eu me senti que tinha que me casar com ele para me redimir. Mas ele se cansou de mim e foi embora. Eu ainda usava aliança quando conheci Sam. Acho que eu esperava ser celibatária para sempre após aquela experiência, mas Sam foi muito amável e nunca me pressionou sexualmente. Assim eu me sentia segura e aceita. Percebia que Sam era até menos sofisticado e mais conservador que eu em termos de sexo. E aquilo me fazia sentir com o controle da situação. Aquele fato, juntamente com nossas convicções religiosas, certificava-me de que éramos perfeitos um para o outro. Após nosso casamento, devido à minha culpa, assumi toda a responsabilidade para curar a impotência de Sam. Lia todos os livros que encontrava, enquanto ele se recusava a olhar qualquer um deles. Eu guardava aqueles volumes na esperança de que ele os lesse. Mais tarde, descobri que ele lia todos quando eu não estava por perto. Ele estava louco por uma resposta também, mas eu não sabia, pois Sam se recusava a falar sobre o assunto. Perguntava-me se eu estava disposta a sermos apenas amigos, e eu mentia dizendo que sim. O pior para mim não era a falta de sexo em nossa vida. Eu não me importava muito com aquilo, de verdade. O que eu mais me incomodava era a minha culpa, pois eu tinha a sensação de que estragara tudo desde o início. Uma coisa que eu ainda não havia tentado era a terapia, e eu perguntei a ele se estava disposto a ir também. Disse-me que não absolutamente. Naquela altura, eu me tornara obcecada, com a sensação de que eu privava da vida sexual maravilhosa que ele teria tido, se não tivesse se casado comigo. Eu sentia que provavelmente devia existir algo que um terapeuta pudesse dizer-me,
algo que ajudasse, algo que os livros não traziam. Naquela altura, eu estava desesperada para ajudar Sam, e eu ainda o amava. Percebo que boa parte do meu amor por ele naquela época era realmente uma combinação de culpa e dó, mas existia uma preocupação verdadeira por ele também. Ele era um homem bom, doce e gentil. De qualquer forma, eu fui à minha primeira consulta com uma conselheira que fora recomendada pelo Planet Parenthood, uma espécie de associação de casais, por ser especializada em sexualidade. Disse a ela que estava lá apenas para ajudar Sam. Ela respondeu que não poderíamos ajudar Sam porque ele não estava lá no consultório, mas poderíamos tratar de mim. E perguntou como eu me sentia com respeito ao que estava e ao que não estava acontecendo entre mim e Sam. Eu não estava absolutamente preparada para falar sobre os meus sentimentos. Aliás, eu nem sabia que tinha algum sentimento. Em nossa primeira hora de conversa, eu tentei de todas as formas dar um enfoque para Sam, e ela gentilmente trazia de volta a mim e a meus sentimentos. Foi a primeira vez que percebi como eu tinha a capacidade de me evitar. E principalmente por ela ser tão honesta comigo, decidi vê-la novamente, embora não estivéssemos tratando do que eu tinha certeza era o verdadeiro problema, Sam. Entre nossa segunda e terceira sessão, tive um sonho super real e atormentador, no qual eu era perseguida e ameaçada por uma pessoa cujo rosto eu não conseguia ver. Quando contei o sonho à minha terapeuta, ela ajudou-me a entendê-lo, até que percebi que a figura ameaçadora era o meu pai. Foi o primeiro passo num longo processo em que finalmente fui capaz de lembrar que meu pai frequentemente molestava-me sexualmente, dos 9 aos 15 anos. Eu sepultara completamente esse lado da minha vida, e quando as lembranças começavam a voltar, eu as deixava passar pela minha consciência apenas um pouquinho, pois eram muito arrasadoras. Meu pai frequentemente saía de casa à noite e só voltava bem tarde. Minha mãe, para puni-lo, trancava-o do lado de fora do quarto naquelas noites. Ele teria que dormir no sofá, mas após algum tempo ele passou a vir para minha cama. Ele me ameaçava para eu não contar nada a ninguém. Nunca contei porque minha vergonha era grande. Tinha certeza de que era culpa minha o que acontecia entre nós. Em nossa família, nunca se discutia assuntos relacionados a sexo, mas de certa forma comunicava-se através de atitudes gerais que sexo era uma coisa suja. Certamente eu me sentia suja e não queria que ninguém soubesse. Consegui um emprego quando tinha 15 anos, trabalhando durante a noite, nos finais de semana e nas férias. Eu ficava fora de casa tanto quanto podia e comprei uma trava para minha porta. Na primeira vez que eu tranquei meu pai fora do quarto, ele ficou lá, batendo na porta furioso. Eu fingi que não sabia o que estava acontecendo e minha mãe acordou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse, Ruth trancou a porta e minha mãe falou, e daí, vá dormir? Foi o fim de tudo, sem perguntas por parte de minha mãe, sem mais visitas por parte do meu pai. Tive que criar muita coragem para colocar uma trava em minha porta. Tinha medo que não funcionasse, que meu pai entrasse e se zangasse comigo por trancá-lo do lado de fora. Mas mesmo acontecendo, aqui estava disposta a continuar a correr o risco de alguém saber o que estivera acontecendo. Saí de casa para fazer faculdade aos 17 anos e conheci, aos 18, o homem com quem fiquei noiva. Eu dividi o apartamento com 2 outras garotas e certa noite elas receberam amigos que eu não conhecia. Fui para a cama cedo, mas para evitar a maconha que eles fumavam. Embora praticamente todos os alunos quebrassem as regras super rígidas da escola sobre bebidas e drogas, eu nunca me acostumei realmente a ficar por perto ou praticar aquilo. De qualquer forma, o meu quarto ficava ao lado do banheiro, e ambos eram no final de um longo corredor. Um rapaz procurava pelo banheiro e entrou em meu quarto por engano. Quando viu o que tinha feito, em vez de retirar-se, perguntou se poderia conversar comigo. Não consegui dizer não. É difícil de explicar, mas eu simplesmente não consegui. Bem, ele sentou-se na beirada da cama e conversou comigo. Disse que iria massagear minhas costas. Em pouco tempo ele estava na cama fazendo amor comigo. E foi como eu acabei ficando noivo dele. Se fumava maconha ou não, eu não sei, mas acho que ele era quase tão conservador quanto eu e acreditava como eu
que ter sexuais significava termos que permanecer juntos. Vimos-nos por cerca de 4 meses, até que, como disse, ele simplesmente se foi. Conheci Sam 1 ano mais tarde, então eu pressupus, devido a nunca termos falado sobre sexo, que o evitávamos por causa de nossas convicções religiosas. Não percebi que o que estávamos evitando, porque ambos estávamos muito magoados sexualmente. Eu gostava da sensação de ajudar Sam, de esforçar-me bastante juntamente com ele, para superarmos nossos problemas, para que eu pudesse engravidar. Gostava de sentir-me prestativa, compreensiva, paciente, com controle da situação. Qualquer coisa menor que aquele controle total teria resolvido todas as antigas sensações de meu pai estar se aproximando de mim. Quando o que acontecera entre mim e meu pai começou a vir à tona na terapia, minha terapeuta insistiu bastante que eu frequentasse reuniões da União das Filhas, um grupo de apoio para filhas cujos pais abusaram sexualmente delas. Resisti por bastante tempo, mas no final acabei cedendo, e foi realmente uma bênção. Foi confortante e recuperador saber que existiam tantas outras mulheres que tiveram experiências parecidas e frequentemente muito piores que as minhas. Muitas daquelas mulheres também se casaram com os homens com problemas sexuais próprios. Aqueles homens formavam também um grupo de apoio e, de alguma forma, Sam criou coragem de juntar-se a eles. Os pais de Sam sempre foram obcecados em educá-lo para ser, como eles próprios diziam, um garoto puro e limpo. Se ele ficasse com as mãos no colo na hora do jantar, os pais obrigavam-no a mantê-lo em cima da mesa, onde podemos ver o que está fazendo. Se ele ficava muito tempo no banheiro, eles esmurravam a porta gritando: "O que você está fazendo aí?" Era uma coisa constante. Procuravam por revistas em suas gavetas e por manchas em suas roupas. Ele se tornou tão apavorado de ter qualquer sensação ou experiência sexual que, por fim, não conseguia sentir ou ter nada, mesmo que tentasse. Conforme fomos melhorando, de certa forma, a vida tornou-se mais difícil para nós como um casal. Eu ainda tinha uma necessidade enorme de controlar cada expressão de sexualidade de Sam, exatamente como seus pais fizeram, porque qualquer agressividade sexual por parte dele era muito ameaçadora para mim. Se ele me procurava espontaneamente, eu recusava, virava do lado e saía, e começava a falar ou fazer alguma coisa para evitar que ele prosseguisse. Eu não suportava vê-lo apoiado sobre mim quando eu estava na cama, porque me fazia lembrar demais como meu pai se aproximava de mim. Mas a recuperação dele exigia que se tornasse completamente responsável por seu corpo e seus sentimentos. Eu tive que parar de controlá-lo para que ele pudesse literalmente experimentar sua potencialidade. E, além disso, meu medo de ser oprimida era um grande problema também. Eu aprendi a dizer: "Estou ficando com medo agora", e Sam respondia: "O que precisa que eu faça?" Eu normalmente saber que ele se importava com meus sentimentos e que me ouvia era suficiente. Resolvemos aquele aspecto fazendo que cada um de nós ficasse responsável pelo que acontecia para nós sexualmente. Ambos poderíamos dizer não a qualquer coisa que não gostássemos ou, quiséssemos fazer, mas basicamente um de nós preparava todo o ambiente para um encontro amoroso. Foi uma das melhores ideias que tivemos para satisfazer a necessidade de cada um de nós. Tínhamos de ser responsáveis por nossos próprios corpos e pelo que fazíamos com eles sexualmente. Aprendemos de fato a confiar um no outro e a acreditar que podíamos dar e receber amor com os nossos corpos. Também tínhamos nosso grupo apoiando-nos. Os problemas e sentimentos de todos eram semelhantes, que realmente ajudavam a manter nossos conflitos em perspectiva. Certa noite, os 2 grupos reuniram-se e passamos a noite discutindo nossas reações pessoais às palavras impotentes e frígida. Houve lágrimas e risos e muita compreensão e compartilhamento. Isso afastou de nós grande parte da vergonha e da dor. Tá por aí, Ana?
Quer continuar lendo? Posso sim. Tá, tá aqui. É aqui, né? Foi provavelmente porque eu e Sam já nos compreendíamos tanto àquela altura e havia tanta confiança entre nós que o lado sexual de nosso relacionamento começou a dar certo. Temos 2 filhas lindas agora e estamos muito felizes um com o outro. Para Sam, sou muito menos uma mãe e muito mais uma companheira. Ele está mais ativo, positivo. Afinal, não preciso mais esconder do mundo o segredo de sua impotência. E nem ele necessita ser assexuado para mim. Temos muitas escolhas agora e escolhemos livremente um ao outro. A história de Ruth ilustra um outro aspecto da negação e da necessidade de controlar. Como muitas outras mulheres que se tornam obcecadas pelos problemas dos pais, Ruth, antes de casar-se com Sam, sabia exatamente quais eram os problemas dele. Dessa forma, ela não se surpreendeu com a incapacidade do desempenho sexual conjunto. De fato, aquele fracasso era uma espécie de garantia de que ele jamais teria de se sentir novamente sem o controle da sua própria sexualidade. Ela seria a iniciadora, a pessoa no controle, ao invés de ser a vítima, o que para ela era o único outro papel no sexo. Mais uma vez, esse casal teve sorte em receber ajuda sob medida para os seus problemas. Para ela, o grupo de apoio apropriado foi a União de Filhas, um ramo da Associação de Pais, organizado para ajudar e promover a recuperação em famílias nas quais ocorreram casos de incesto. Felizmente, um grupo correspondente foi organizado pelos maridos daquelas vítimas de incesto. E nesse clima de compreensão, aceitação e compartilhamento de experiências, cada uma daquelas pessoas afetadas pôde mover-se prudentemente em direção a uma expressão sexual saudável. Para cada mulher deste capítulo, a recuperação exigiu que ela enfrentasse a dor passada e presente, que tentar evitar. Enquanto crianças, todas desenvolveram uma fórmula para sobreviver, que incluía a prática da negação e a tentativa de obter o controle. Mais tarde, quando adultas, aquelas fórmulas serviriam doentiamente a essas mulheres. De fato, suas defesas tornaram-se as principais contribuintes de sua dor. Para a mulher que ama demais, a prática da negação, magnificamente expressa por omitir as falhas dele ou manter uma atitude positiva, evita que o notem o aspecto da cumplicidade, que percebam como as falhas dele permitem a ela desempenhar seus papéis familiares. Quando sua vontade de controlar mascara assim, ser prestativa, encorajar, o que é novamente ignorado é a sua própria necessidade e poder, implícita nesse tipo de interação. Precisamos perceber que a prática da negação e do controle, sejam quais forem os nomes dados, definitivamente não enriquece nossas vidas ou relacionamentos. Ao contrário, o mecanismo da negação leva-nos a relacionamentos que dão margem ao restabelecimento dos antigos conflitos. E a necessidade de controlar mantém-nos lá, lutando para modificar outra pessoa no lugar de nós mesmas. Retornamos ao texto realçado no início do capítulo. Como se notou antes, o conto A Bela e a Fera sugeria um meio de perpetuar a crença de que uma mulher tem o poder de transformar um homem se ela apenas o amar devotadamente. Nesse nível de interpretação, o conto parece defender tanto a negação quanto o controle, como um método adequado para se alcançar a felicidade. Bela, amando o monstro amedrontador, sem questionar, negação, sugere ter o poder de mudá-lo, controle. Essa interpretação parece correta, pois ajusta-se aos papéis sexuais ditados por nossa cultura. Entretanto, lembro a vocês que tal interpretação simplesmente faz perder o real significado dessa história, a qual perdurou não por reforçar os preconceitos da cultura de uma época e seus estereótipos, mas sim incorporar uma lei metafísica importantíssima, uma lição vital de como viver nossas vidas bem e sabiamente. É como se a história contivesse um mapa secreto que, uma vez decifrado e seguindo com bastante esperteza, levar-nos-ia a um rico tesouro escondido, nosso próprio felizes para sempre. Esse aspecto tão importante de A Bela e a Fera é a aceitação. A aceitação é a antítese da negação e controle.
É a disponibilidade de perceber o que é a realidade e de permitir que esta atue, sem necessidade de mudá-la. E na realidade mora a felicidade, que emana não da manipulação das condições exteriores ou das pessoas, mas do desenvolvimento de uma paz interior, mesmo diante dos desafios e dificuldades. Lembre-se, no conto, Bela não tinha necessidade alguma de que a fera se modificasse. Ela o estimava de fato, aceitava-o como era e apreciava-o por suas qualidades. Bela não tentou fazer o príncipe de um monstro. Não disse, serei feliz quando ele não for mais um animal. Ela não sentiu pena dele, porque por ser o que era, e nem tentou modificá-lo. Eis aí a lição. Devido à atitude de aceitação, ele foi libertado para transformar-se em seu eu. E o simples fato de seu verdadeiro eu consistir num príncipe e um parceiro perfeito para ela, demonstra simbolicamente que ela foi bem recompensada por ter praticado a aceitação. Sua recompensa foi uma vida farta e realizadora, representada por viver feliz para sempre com o príncipe. A verdadeira aceitação de um indivíduo como ele é, sem a tentativa de modificá-lo através do encorajamento, manipulação ou coação, desculpa, é uma forma de amor muito nobre e dificílima de ser praticada pela maioria de nós. Na essência de todos os nossos esforços para modificar outra pessoa está um motivo bastante egoísta, uma crença de que, através da mudança dela, tornar-nos felizes. Tornar-nos felizes. Não há nada errado em querer ser feliz, mas localizar a fonte daquela felicidade fora de nós mesmos, nas mãos de outra pessoa, significa evitar nossa capacidade e responsabilidade de mudar nossa própria vida para melhor. Ironicamente, é a mesma prática da aceitação que permite que outra pessoa se modifique. Se ela escolhe modificar-se, analisemos como isso funciona. Se o parceiro de uma mulher é dedicado em demasia ao trabalho, por exemplo, e ela contesta e discute quanto às longas horas que ele passa fora de casa, qual é normalmente o resultado? Ele passa as mesmas horas ou até mais longe dela, sentindo-se justificado por ter o direito de ficar longe para escapar das lamentações intermináveis dela. Em outras palavras, ralhando, contestando e tentando modificá-lo, ela, na verdade, faz com que ele acredite que o problema entre eles não é a sua dedicação ao trabalho, mas os resmungos dela. E, na realidade, sua compulsão de modificá-lo pode transformar-se num fator contribuinte tão grande para a distância emocional entre eles quanto a compulsão dele de trabalhar. Em suas tentativas de forçá-lo a ficar mais perto dela, ela está, na verdade, empurrando-o para mais longe. Veneração ao trabalho é um sério desajuste, como são todos os comportamentos compulsivos. Funciona como uma finalidade na vida do marido, provavelmente protegendo contra a proximidade e a intimidade que ele teme, e prevenindo a aparição de uma série de emoções desagradáveis, principalmente ansiedade e desespero. Veneração ao trabalho é uma das formas de se evitar alguém, empregada frequentemente por homens provenientes de famílias desajustadas. Da mesma forma como amar demais é um dos principais meios de fuga empregado às mulheres provenientes daquele tipo de família. O preço a ser pago é uma existência unidimensional que o impede de desfrutar muito o que a vida tem a oferecer. Mas apenas ele pode julgar que o preço é alto, e apenas ele pode escolher tomar qualquer medida ou quaisquer riscos necessários para modificar-se. A tarefa de sua esposa não é endireitar sua vida, mas melhorar dela própria. A maioria de nós tem capacidade de ser muito mais feliz e mais realizado como indivíduos do que percebemos. Com frequência, não lutamos por aquela felicidade porque acreditamos que o comportamento da outra pessoa está nos impedindo de fazê-lo. Ignoramos a obrigação de nos desenvolvermos enquanto esquematizamos, manobramos e manipulamos outra pessoa para modificá-lo e tornamos-nos zangados, desencorajados, deprimidos quando fracassamos. Tentar modificar uma pessoa é frustrante e deprimente, mas exercer o poder que temos de efetuar uma mudança em nossa vida é hilariante.
Para que a esposa de um adorador do trabalho fique livre para viver uma vida própria realizadora, sem considerar o que o seu marido faz, ela deve passar a acreditar que o problema dele não é o dela e que não é de seu poder, de seu dever ou de seu direito modificar o marido. Ela deve aprender a respeitar o direito dele ser o que é, embora desejando que ele fosse diferente. Quando ela aprender, estará livre, livre de ressentimento por causa da inacessibilidade dele, livre da culpa por não ter sido capaz de modificá-lo, livre do peso de tentar mudar o que não consegue. Com menos ressentimentos e menos culpa, começará a sentir grande afeição por ele, pelas qualidades dele, que ela aprecia realmente. Quando abandonar a tentativa de modificá-lo e redirecionar sua energia para desenvolver seus próprios interesses, experimentará a felicidade e a insatisfação, não importa o que ela faça. No final, ela provavelmente descobrirá que seus objetivos são compensadores, o suficiente para que possa desfrutar uma vida própria, rica e gratificante, sem muito companheirismo da parte do marido, ou conforme tornar-se cada vez menos dependente dele para conseguir sua felicidade. Poderá resolver, poderá resolver que seu compromisso com o parceiro ausente não faz sentido e poderá escolher continuar sua vida livre do constrangimento de um casamento que não vale a pena. Nenhum desses caminhos será possível se ela fizer questão absoluta que ele se modifique para se sentir feliz. Até que ela o aceite como ele é, estará paralisada como um desenho animado interrompido, esperando que ele se modifique antes que ela possa começar a viver sua vida. Quando uma mulher que ama demais desiste da companhia para modificar o homem amado, ele então passa a refletir sobre as consequências de seu próprio comportamento. Uma vez que ela, de frustrada e infeliz, torna-se cada vez mais animada, com vida, o contraste com a própria existência dele intensifica-se. É possível que ele resolva lutar contra isso, desfazendo-se de sua obsessão e tornando-se mais acessível física e emocionalmente. Ou então que resolva não lutar. Mas isso não importa. O fato é que, aceitando o companheiro exatamente como ele é, a mulher torna-se livre de uma forma ou de outra para viver a própria vida, feliz para sempre. É até aí? Isso, aham. Que daí a gente deixou 8 para depois. Uau, hein? E aí? Quantas coisas, né? Uma coisa que ficou muito assim evidente aqui para mim, essa questão de como a gente projeta, né, as nossas sombras, o não olhar para dentro, como isso a gente joga realmente em cima do outro. E no que eu vejo assim que as relações de todas essas mulheres que é citada no livro, essas relações sempre vão vir de uma forma para que olhe para dentro, para que olhe. Enquanto não olha, não cura, não sara, né? Não expurga aquilo. E é engraçado também, engraçado não, e assim, como não só os parceiros parecem o oposto daquilo que elas ficam buscando na tentativa de salvar, como eles também, é tipo espelho mesmo, sabe? O espelho da sombra. Caramba! E a gente se vê assim em várias situações. Nossa, eu achei assim, esse último capítulo foi o último? Não, esse último texto também, várias coisas assim que a gente faz mesmo, a gente, eu posso falar por mim, na verdade, que eu faço mesmo no inconsciente, achando que a gente está fazendo bem, achando que estou fazendo bem, sabe? E aí vem, né, a questão, mas peraí, o que eu preciso olhar sobre isso? O que isso quer dizer para mim? O que sobre mim isso está dizendo, né? Nossa, Isso. perfeito. E é isso, né? A gente vai fugindo da gente. Parece clichê quando, tipo, qualquer curso que a gente faça terapêutico ou terapia, tudo, que é aquilo, não, olha para dentro, as respostas estão dentro. Mas de fato né? As nossas relações, elas são relações ainda muito imaturas, onde a gente está buscando um solucionador de um problema que eu tenho, de uma carência que eu tenho lá fora.
E quando quem vai curar tudo isso é nós mesmos, mas quanto mais eu procuro lá fora, primeiro que eu não tenho, se não está curado em mim, eu vou encontrar doença, né? Não vou encontrar equilíbrio, vou encontrar desarmonia. E aí acaba sendo mais prejudicial. Então é uma roda, né? Igual ali um dos casos, acho que foi a segunda, da Janice, né? Que ela, não podia voltar com um parceiro. Por que não podia? Porque ela ia voltar para aquele mesmo drama naquele primeiro momento. Ela tinha que se auto-encontrar para depois ela estar forte, né? E normalmente, quando a gente vivencia uma relação de abuso, essa relação pode ser profissional, amorosa, na família, né? Esse abuso que eu falo não apenas abuso físico, abuso desse desencontro, né? Uma relação em desencontro, em desarmonia, quando a gente dá excesso a essa relação e tudo, normalmente a gente não dá um tempo hábil para curar, para integrar, para entender, para compreender, para refletir. A gente já vai e busca uma outra relação quando vê só mudou a capa, né? Só mudou, tá lá numa empresa, no emprego, que está acontecendo a mesma coisa que acontecia antes ou de outras formas, né? Porque às vezes não vai acontecer idêntico. Muitas vezes acontece, né? Tem muito caso que é tipo copiou, colou. Mas tem casos Sim. que vai ser um pouquinho diferente, mas a dinâmica está traduzindo aquilo também. Então, quanto mais a gente olha para dentro, né, de tudo aquilo que está nos doendo em relação ao outro, a gente olhar para dentro vai ajudar a gente a se compreender por que que a gente criou essa situação, né? Por que que a gente está vivenciando aquilo, por que que a gente escolheu, porque é uma escolha. A gente vivencia cada uma dessas relações como uma grande escolha, né? Então, é curar a infância, por isso que terapeuticamente a gente não vai ai, fui lá, fiz uma liberação incrível na minha infância, estou curada. Assim, claro, a gente também não vai ser pessimista dizer que em algum momento não cura, mas é porque são muitas feridas da nossa infância, né? Muitas coisas que a gente não compreendia e que assustou, então que vai ser aos poucos, né? A gente precisa sempre estar retomando, ida, volta, né? Fazendo vários procedimentos, pode ser sozinha, em grupo, né? Ou em algum movimento, mas a gente vai e volta até, opa, pera, agora eu já me sinto segura nisso, eu não estou buscando lá fora algo que eu já tenho dentro. Ah, eu me sinto preenchida, porque daí quando chegar alguém, vai ser alguém que também está preenchido, né? Ou uma relação, ou que seja algo profissional, vai vir ali em harmonia, equilíbrio, e aí vai dar match, né? Como diz aí essas questões, né, amorosas, vai dar esse autoencontro ali. Mas é isso, primeiro encontro é com a gente mesmo. A gente mesmo. E é desde esse mínimo, né, de estar confortável na própria presença. Assim, eu não falo nem só na questão de que é mais difícil, desafiador que é encarar os traumas, mas saber desde o básico. O que eu gosto? Desfrutar da sua própria companhia, né? Se conhecer a um ponto de, cara, que delícia estar comigo, nossa, adoro, né? E pequenos detalhes, bem isso que você fala, pequenos detalhes, tipo, o que que você mais gosta de comer, quando se preparou para você, ai, quando que você tomou aquele banho, fez uma massagem, passou um creme mais demorado, né? Quando você está fazendo algo para você, porque às vezes a gente está fazendo porque o outra pessoa gosta, ou porque eu estou fazendo um curso, mas não é muito o que eu mais gosto, é porque eu preciso disso. Então a gente vai muito nisso e esquece de nos paparicar, né? Eu sinto que é isso, assim. Essas histórias trazem, tipo, da gente assumir, sim, essa Bela que somos nós, mas não essa Bela que tá querendo lá curar, cuidar do outro, né? Essas curandeiras indomáveis, mas sim um aspecto de mais vaidade conosco, né? E você vê como a sociedade está bem deturpada, porque quando a gente se cuida, você tá, né? Como se fosse algo errado. E quando você tá lá sofrendo por alguém, nossa, que linda, olha que guerreira, olha que corajosa, quanto amor. Então é como também tá um pouco invertido os aplausos, não que a gente precise desses aplausos fora, né? Não precisa, mas até a gente estar forte, saber que não precisa, isso impacta muito a nossa realidade. E aí a gente vai aprendendo desde pequeno, tipo, como se tivesse invertido, tá invertido, né, os padrões. E aí também é uma desconstrução de tudo aquilo que para o outro e para os vários da família e proximidade é o certo, né? Então a gente às vezes vai ter que
meio que ter uma luta ou uma desassociação um pouquinho de alguns campos, de núcleos, para que a gente possa se auto-encontrar, né? Para depois voltar fortalecido e tudo bem o que o outro dizer, a gente saber o que a gente realmente pensa sobre aquilo e tá mais coerente, né? Sim. A aceitação, né? Que ele também fala ali sobre a Bela no final. E a aceitação é a primeira da gente. A gente nos aceitarmos. E aí o outro, aceitar o outro, e aí viver uma paz interior. Uhum. Bem isso, né? Daí vai encontrando esses equilíbrios, mas muito legal, assim. E o quanto essa dinâmica, né, de olhar a própria história, de como foi a infância, de ver nos mínimos detalhes é importante, né? E o quanto, assim, às vezes a gente não se identifica com a história inteira de um ou outro, mas o quanto pequenas nuances é bem identificadas, né? E, tipo, é legal ver ali onde esse estilo gerou nessas mulheres, né, que são as histórias do livro, esse lugar de desequilíbrio nas relações. E a gente vai pegando um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, como se a gente fosse uma parte de cada uma delas e elas também uma parte de cada uma de nós, né? Sim, total. Muito maravilhoso. Ai, Bem que profundo. bom que você Ele está aqui fica junto. reverberando no tempo. Ah, eu que agradeço. É, tá aí, vamos integrar durante a semana. Na próxima a gente volta, então, com o capítulo 8, quando um vício alimenta o outro. Beleza. Um Parar aqui de beijo. gravar.